E você já parou para pensar quais foram as mudanças e adaptações que o mercado de recrutamento e seleção enfrentou no ano de 2020 e também 2021? Por conta da pandemia, diversas empresas precisaram rever seus processos para que não colocassem em risco a vida dos seus profissionais e futuros colaboradores. Nós convidamos a psicóloga e recrutadora Nadine Piloto para falar sobre esta nova tendência de mercado e também para te dar dicas para não errar na hora de buscar uma oportunidade de inserção no mercado de trabalho. Acompanhe. Com a chegada da pandemia e também com a mudança da tecnologia, mudou muito a nossa forma de se relacionar, a nossa forma de interagir com outras pessoas e principalmente a nossa forma e o nosso perfil nas vagas de trabalho. Erechim possui diversos postos de trabalho com vagas em abertos, mas a maior dificuldade é encontrar pessoas com competências e habilidades para essas vagas. E para falar um pouquinho sobre este novo momento que vivemos, sobre este novo cenário que requer muita habilidade, muita qualificação, nós convidamos a psicóloga e também recrutadora da Ser Psicologia, Nadine Piloto Fabiani, que vive essa realidade diariamente. Bem-vinda. Obrigada, Sandra. Obrigada pelo convite. Nadine, esse é um desafio bastante grande para qualquer gestor hoje, que é contratar, colocar um novo profissional dentro da sua empresa. Exatamente, Sandra. Nós temos duas realidades, levando em consideração a Erechim e região, né? Nós temos, então, muitas oportunidades de trabalho, né? A nossa região teve um período ali, logo que iniciou a pandemia, de muitas reduções. As empresas precisaram se reorganizar e muito da reorganização foi a redução de pessoas, né? Então, muitas pessoas ficaram sem atividades, ficaram sem trabalho, porém, aos poucos, as coisas foram se organizando e hoje nós temos o inverso. Nós temos muitas oportunidades, muitas vagas de trabalho de todas as áreas, de todos os segmentos, para pessoas com uma qualificação um pouco menor, para pessoas de mais qualificação. E o nosso desafio está sendo encontrar as pessoas. Aonde elas estão? A gente se pergunta, né? Onde as pessoas estão? Porque nós recebemos candidatos, recebemos currículos, mas na hora da entrevista, na hora que a gente vai fazer um primeiro contato, na hora que a gente vai fazer uma triagem, a gente se surpreende, né, com algumas questões que atrapalham certamente essa recolocação dessas pessoas no mercado de trabalho. É verdade. Quando a gente precisa, numa empresa de grande porte, por exemplo, contratar um gerente, uma pessoa com habilidades e fluências em línguas, também é analisado a questão comportamental dessas pessoas. Muitas vezes a pessoa é extremamente qualificada, tem todos os requisitos da vaga, mas falta o principal, a habilidade para lidar com outras pessoas. Isso é muito importante hoje. É o mais importante, é o mais importante. Eu costumo falar muito nos meus treinamentos e nos processos seletivos que hoje as pessoas elas entram nas empresas muito pelo currículo ainda. Ainda a gente contrata muito pelo currículo, né? Porém, as pessoas, logo que iniciam, elas acabam não se adaptando ou sendo desligadas pelo comportamento. Ou seja, não adianta você ter um currículo brilhante, um currículo incrível, se você não tem um comportamento adequado, que são coisas básicas, aprender ou a conviver com pessoas, né? A aprender a gerenciar o seu tempo. Certo. E principalmente, assim, coisas que a gente não levava tanto em consideração e que a pandemia nos abriu os olhos. Controle emocional. Sandra, bom humor. Bom humor tem sido uma característica, uma competência extremamente valorizada. Porque tá tão difícil, né? Tá puxado nossa rotina. Então, assim, você imagina você estar num ambiente de trabalho e ainda você estar num ambiente de trabalho patológico, tóxico, com pessoas mal-humoradas, com pessoas... Porque a exaustão, ela cria essas dificuldades emocionais. Então, essas competências, elas estão sendo muito valorizadas. Flexibilidade. Uma competência nova, inclusive, que tem sido muito falada, é flexibilidade cognitiva. Olha que interessante, o que significa isso? Você tem que estar atento às mudanças e a tua questão cognitiva, ela precisa estar aberta. A flexibilização dos teus pensamentos, né? Não só do teu tempo, das tuas atividades. As empresas hoje mudaram também a forma de trabalhar.
Hoje nós temos a possibilidade de trabalhar de forma remota, online, mas nem todas as pessoas estão preparadas para esse novo momento, esse novo cenário, que é trabalhar desta forma. Quais são as tuas dicas para quem está vivendo este momento e ainda está naquela transição com um pouco de dificuldade e insegurança? E, na verdade, esse formato de trabalho, ele veio para ficar. Né? A gente tem falado, então a gente precisa aprender esse novo formato de trabalho. Num primeiro momento ali, logo que a gente começou a vivenciar a pandemia, o que as empresas fizeram? Né? Precisaram reduzir pessoas em loco. Então muitas pessoas foram em home office. Né? Deu certo para algumas empresas, não deu tão certo para outras empresas, mas o que tem dado certo? Um formato híbrido. Sim. O que vai acontecer? E provavelmente, depois que as coisas se organizarem, eu tenho fé que as coisas vão se organizar, né? Mas muitas empresas vão optar por esse formato híbrido, que é ter pessoas que, eventualmente, na semana, em 5 dias úteis, 2 dias vão para a empresa, 3 dias continuam em home office. Ou o contrário. O que as pessoas precisam entender? Que o home office não é fácil. Ele é muito mais difícil do que você estar na empresa. Porque quando você está na empresa, ou no escritório, ou enfim, no segmento que for, você tem as coisas mais rápidas. Você precisa conversar com a Sandra, você tem a Sandra ali, no mesmo ambiente que você. De forma remota, a gente não tem tantas facilidades, demora um pouco mais as respostas. E isso gera uma sobrecarga emocional enorme. E as pessoas tendem a trabalhar muito mais em home office. A carga horária acaba sendo aumentada. Você estende um pouquinho mais. Em contrapartida, em home office, também a gente tem as coisas da casa. Né? Quem tem filhos pequenos, tem os filhos em volta, muitos ainda não retomaram as suas atividades escolares, então tem a esposa ou tem o esposo que estão em casa, tem as coisas da casa que também é muito difícil se desprender. Porém, a principal dica é quando a tua empresa te colocou em home office ou optou por uma forma híbrida, que é a tendência, né? Muitas empresas vão continuar, né? É que você tem um espaço de trabalho em casa. Mas na minha casa, Nadine, eu não tenho um escritório, não tem problema. Pode ser na sala, pode ser na cozinha, desde que você crie um ambiente de trabalho. Que você coloque, essa é a mesa, minha mesa de trabalho, essa cadeira é minha cadeira de trabalho, e que você internalize, inclusive, a roupa de trabalho. Porque você não vai, se você ficar em casa, nesse friozinho de pijamão e pantufa, vai ficar difícil o teu emocional entender que você está trabalhando. Então, assim, se vista de trabalho, né? Crie uma rotina de horários para o trabalho. Tudo isso organiza nós, na nossa condição emocional, na nossa condição comportamental, e a rotina de home office, ela fica mais leve. Com certeza. Surgiu também muitos empreendedores nesse período. Alguns por necessidade, outros porque já tinham aquele projeto e resolveram, neste momento, colocar ele em prática. Mas também aí surgiu a dificuldade de dar seguimento a esses projetos. Muitas pessoas não têm essa estrutura emocional, financeira para lidar com o que acontece nesse trajeto, porque precisam de parcerias, precisam de suprimentos e aí esbarra em um monte de dificuldades. Qual a tua orientação para quem está se lançando nesse mercado empreendedor? O empreendedorismo, ele veio com tudo na pandemia. Muitas profissões ressurgiram, muitas profissões acabaram tendo uma demanda muito maior e isso motivou muitas pessoas a empreender. Muitas pessoas que já tinham o sonho de empreender, muitas pessoas que perceberam que era a única alternativa, né? Pessoas que tiveram que saíram dos seus ambientes de trabalho e que tiveram que se virar nos 30, como nós brasileiros sempre nos viramos, né? O que é importante? Todo o ato de empreender, ele exige muita organização. E você não vai empreender agora e já colher rapidamente frutos, né? Então, se você conseguir empreender e se você conseguir empreender sem criar tantas dívidas, é uma excelente dica. Tentar trabalhar com o fluxo de caixa que vai acontecendo. Porque empreender, a gente costuma falar assim, buscar recursos muito altos, achando que o ato de empreender vai te dar soluções rápidas, retornos rápidos, não é assim. Então, primeiro ponto, ter uma organização financeira faz toda a diferença, ter paciência faz toda a diferença e, principalmente, hoje o marketing é tudo.
né? Então não adianta você empreender e você não focar no marketing da tua empresa, no marketing do empreendimento. Você tem que divulgar. Hoje nós temos as redes sociais, nós temos diversas formas de estar divulgando. Não adianta, e a divulgação de pessoa para pessoa também, sim, que é a mais forte que tem. Então, esses 2 pontos eu acredito que são importantes, 3 pontos na verdade. A questão financeira, a paciência, né, e a organização e a divulgação. O que eu vejo de algumas pessoas que eu atendo, né, a nível de consultório com o coaching organizacional? Eu comecei a empreender, não deu resultado, eu vou desistir, já vou partir para uma próxima. Você nunca vai ter resultado, porque o empreendimento leva tempo. Né? Você não vai colher frutos em 1, 2 meses. Às vezes acontece, e aconteceu com várias profissões que se tiveram que realmente contratar muita gente para dar conta da demanda. Mas muitas profissões não, elas são mais lentas, mas o resultado acaba vindo, se tem organização. E quando falamos na questão aí de marketing pessoal, já que estamos falando do marketing, vamos falar do marketing pessoal. Uhum. Eu, como uma funcionária de uma empresa, eu também preciso cuidar desse meu marketing pessoal para que eu seja vista de uma forma séria, responsável? Demais, demais. O marketing pessoal é tudo, é a nossa base. O jeito que a gente se comporta, o jeito que a gente se veste, né? O jeito que a gente usa a nossa postura a nosso favor. Não adianta você estar impecável a nível de vestimenta, enfim, cabelo, unha, né? Se você não consegue falar. E não adianta também você ter um discurso muito bom se a tua imagem, ela não condiz com o discurso. Sim. E o que é importante, Sandra? Marketing pessoal não tem nada a ver com beleza. Não é porque você é bonito ou você é menos bonito, porque o que é bonito para um pode não ser para outro e vice-versa. Não significa roupas caras. Significa bom gosto. Né? E bom gosto, equilíbrio. Equilíbrio. Os excessos são ruins, porém a falta. Você vai para uma entrevista que é extremamente importante, de tênis e moletom? Não, né? Todo mundo tem uma roupa um pouquinho melhor, um pouquinho mais formal. E isso faz toda a diferença, a mesma coisa no ambiente de trabalho. Por isso que eu falei das roupas em home office. Em algum momento vai ter uma chamada de vídeo. Em algum momento alguém vai te ver. Como é que vai estar a tua imagem? Como é que está a tua constituição enquanto profissional? Né? E a gente se descuidou muito, né, em relação ao home office e principalmente em relação ao uso de máscara. Então, porque a gente usa máscara, tá tudo certo. A gente não precisa mais se cuidar, né? Não precisa mais cuidar dos dentes, não precisa mais cuidar do sorriso. Precisa sim. Agora, claro que algumas coisas aparecem mais, nossos olhos falam mais. O nosso brilho está muito no olhar e não tanto no sorriso. Mas esse estereótipo do marketing pessoal, sim, ele te coloca à frente de muitas pessoas. Quando a tua postura condiz com a tua fala, que condiz com quem você se apresenta, dá muito certo. Outro problema muito grave que eu considero, e eu acho que você também como psicóloga e recrutadora passa por essa situação no consultório, é a interpretação. Algumas pessoas perdem uma oportunidade de trabalho por não ter capacidade de interpretar? Com certeza, com certeza. Isso acontece numa entrevista, por exemplo, isso acontece numa pergunta que você faz para um candidato e ele não entendeu, e por vergonha, às vezes, ele não pergunta, ou ele não diz, eu não entendi, tu pode repetir a tua pergunta, porque não tem problema nenhum nós repetirmos, sim, né? O problema é você não entender e você não falar nada. E a interpretação, ela é muito pessoal. Às vezes a gente está tão focado em outras coisas, você está de forma assim, de corpo e não está de pensamento, e você interpreta de forma totalmente equivocada. E a interpretação traz muito do que nós somos e principalmente do tempo que nós estamos dedicando àquela situação ou àquela entrevista. Né? Certo. Quando o candidato chega para fazer uma entrevista de emprego, é analisado sempre o currículo que ele tem. Uhum. Ainda é um ponto bastante essencial, porque muitas vezes lá ele tem vários cursos, mas na hora de executar aquelas funções ele não sabe. Uhum. Que eu acho que acontece isso, né? Acontece bastante. Ainda a gente contrata muito pelo currículo. O currículo ele é importante. E vai uma dica, candidatos, né? Prestem atenção no seu currículo, cuidem com os erros de português, cuidem para que vocês possam
ter uma organização de tempo no currículo, né? O que eu recebo muitos currículos, até a nível de gestão, que você tem lá o teu primeiro trabalho por início, o teu último trabalho lá no final, alguma coisa no meio. Então, o currículo bom é um currículo sucinto, é um currículo objetivo, mas é um currículo que tem uma organização de tempo. Lá em experiências profissionais, inicie pelo teu último trabalho. Porque a gente vai levar em consideração as 3 últimas experiências. A gente não quer saber o que a pessoa fez lá em 96. Eu peguei um currículo ontem, começou em 96. Eu pensei, meu Deus, até eu chegar em 2021, tinha muita informação. Essa dica é valiosa. Essa estrutura, na verdade, ela é extremamente importante, né, a nível de currículo. Cursos, agora com a questão da pandemia, Sandra, muitas instituições de ensino no Brasil todo e algumas internacionais disponibilizaram plataformas gratuitas, todas online, de cursos de formação comportamentais e técnicos. Então, quando a pessoa me traz uma entrevista, mas eu não tive recurso, eu não tive tempo, será? Eu mesma, na hora, digo, olha, tu tentou? Esse site aqui tem cursos maravilhosos. Então, nós temos, assim, diversas opções. Então, quando a gente pega um currículo que a pessoa não teve uma movimentação de cursos, será que a pessoa está movimentada para essa nova tendência de mercado? Porque as competências mudaram também, né? Então, ainda olhamos o currículo, porém o currículo não é tudo. Uma outra dica extremamente importante, quando você for mandar o teu currículo para alguém, seja para um recrutador, seja para uma empresa, não simplesmente anexe o currículo, escreva alguma coisa. Quando a gente manda um e-mail, coloque no título, currículo da Nadine, né? E embaixo escreva o que você quer. Dê bom dia, boa tarde, se apresente um pouquinho, porque isso faz toda a diferença. Quando eu recebo um currículo só escrito em anexo, eu penso, nossa, a pessoa está tão motivada que ela não teve o capricho de em 30 segundos escrever alguma coisa. E uma outra questão, quando você receber o retorno da empresa, por favor, responda. Responda o e-mail. Se você receber uma solicitação de entrevista por WhatsApp, eu trabalho muito com isso, responda. Ah, mas eu não tenho interesse. Responda, muito obrigada. Porque se você não responder nada, você acabou de fechar uma porta para ti. Importantíssima. Ah, mas a correria não nos permite? Permite. Nós passamos horas nas redes sociais. E buscar um trabalho é extremamente importante. Então, vamos... Ah, mas a empresa não me responde, então eu não respondo também. A gente não pode devolver na mesma moeda. A gente tem que trabalhar com educação, porque isso é uma das competências valorizadas nos dias de hoje também. Com certeza. E outra questão que também pesa muito, eu acredito, é aquele funcionário que pula. Uhum. Isso também é analisado, procurado entender o porquê que ele não consegue se fixar em um trabalho e também qual é o tempo, assim, limite para te ficar realmente num trabalho sem buscar ascensão, sem buscar crescimento. A gente olha assim, hoje, como tu falaste, Sandra, perfeitamente, a gente tenta entender o porquê. Eu não desqualifico um profissional numa triagem de currículos porque ele pipoca muito de empresa para empresa. Tá. Eu tento entender, a não ser que seja algo assim muito forte. Tem pessoas que ficam 3 meses numa empresa, 3 meses em outra, 6 meses em outra, aí a gente já olha diferente. Mas tem pessoas que ficam 6 meses numa empresa, mais 1 ano em outra, mais 2 anos em outra. E quando a gente conversa, às vezes, a pessoa nos diz, não, mas eu troquei por uma possibilidade de crescimento. Eu troquei por uma busca de ascensão, né? Então, esse olhar, ele não é negativo. Por mais que... Por que você buscou tanto ascensão no mercado e não na empresa que tu estava? Eu questiono, porque tu poderia buscar internamente também. O que se espera internamente? Um bom profissional, né? Um funcionário, um colaborador de destaque. E nas nossas empresas aqui, vamos entender, vamos focar em Erechim. Durante 1 ano, durante 2 anos, se é um bom profissional, Sandra, ele vai ter ascensão. Ele vai ter reconhecimento. Ele vai ter uma nova oportunidade interna, ou ele vai ter um reajuste, não só o dissídio, ou ainda ele vai ser desenvolvido, porque muitas pessoas, muitos colaboradores, eles não veem os programas
de treinamento e desenvolvimento que as empresas fazem como algo de ascensão de carreira. E por algum motivo, no montante de 200 pessoas, você foi escolhido para participar de um desenvolvimento de liderança ou de um desenvolvimento comportamental. E isso é um sinal de que a empresa está te olhando. Né? Então, eu sempre digo assim, se em 2 anos nada aconteceu, é porque você tem que se olhar antes, se autoavaliar. Se é você que não está conseguindo, e aí entra o marketing pessoal de novo, ou se a empresa não está te vendo. E se a empresa não está te vendo, por quê? Porque você não aparece, ou porque a empresa não te dá oportunidade? Tem que fazer essa análise. Tem que fazer essa análise. Infelizmente ainda, muitas empresas não focam em gestão de pessoas. Isso é uma realidade. Se eu não foco em gestão de pessoas, eu não vejo as pessoas. Eu vejo os processos. E se eu vejo os processos, eu não vai ter ascensão profissional. Porque eu estou fixado nos processos e não nas pessoas que conduzem os processos. Então tem os dois lados. Pessoas que às vezes não demonstram competências necessárias para uma ascensão, mas empresas que na correria do dia a dia não olham para as pessoas e perdem talentos. Com certeza. Hoje nós vivemos aí com algumas profissões que estão desaparecendo. Muitas. Quais são e quais começam a surgir neste novo momento? Vamos começar falando pelas que começam a surgir, né? Certo. Toda a área de tecnologia cresceu muito. Né? Então a parte de tecnologia, tanto não só de marketing, mas de tecnologia num geral, né? De suporte, de redes, cresceu muito. Empresas de sistema de informação cresceu muito, a demanda aumentou muito porque as empresas querem se organizar e querem ter mais segurança, né? Algumas atividades da área da saúde cresceram demais, a própria psicologia. Né? Eu costumo dizer assim, que eu sempre trabalhei bastante, né, meu perfil, mas eu nunca trabalhei tanto nesses últimos 2 anos. Nós ficamos muito frágeis. Né? A gente se fragilizou. Então, profissões como psicologia, terapias, no geral, as pessoas estão buscando bastante. Então, essas profissões, elas sim tiveram os seus ganhos. Empresas que também trabalham, né, com materiais cirúrgicos, com máscara, luvas, lençóis, coisas de hospitais que estavam mais paradas, distribuidoras de medicamento. Então essas áreas todas cresceram, tá? Infelizmente, algumas áreas perderam espaço e foi principalmente aquelas que tiveram que fechar as portas. Eu percebo na nossa região, principalmente, o que mais impactou empresas de festas, de eventos, né? A gente tem, assim, músicos, DJs, pessoas mais vinculadas a eventos, a festas, restaurantes, né? Salões de beleza, então, clínicas de estética. São áreas que eu vejo que agora estão voltando, mas que sofreram muitos impactos. Escolas. Aqui em Erechim, a gente teve fechamento de escolas particulares, escolas de educação infantil, algumas conseguiram se manter, algumas não conseguiram se manter, porque com o fechamento, muitos pais perderam os seus trabalhos e não tiveram a condição de continuar arcando com as mensalidades. Então, nós perdemos, e perdemos bons profissionais também em algumas escolas, enfim. Então, essas profissões, no meu olhar, são as profissões que sim, que tiveram um maior impacto negativo. E que acredito que aos poucos, eu tenho acompanhado algumas empresas, enfim, principalmente do ramo de eventos, festas, alguns DJs que eu acompanho, enfim, e que estão se reinventando. Eu acho isso incrível, surpreendendo. Algumas pessoas dizem, nossa, a pessoa conhecia, que bom que está fazendo isso, que bom que a necessidade fez a pessoa se reinventar. Hoje, se eu sair, buscar um trabalho, o que eu devo me preocupar de primeiro, assim, ó? Primeira coisa que eu devo estar muito atenta para não errar, mesmo que seja uma vaga de empregada doméstica, mesmo que seja de gestor de uma grande empresa, aquela dica básica para qualquer pessoa. Fale a verdade. Seja verdadeiro. Porque em algum momento nós vamos ver o que está acontecendo. Seja verdadeiro no que você quer.
Porque na hora da entrevista, tudo é possível, né? Sim. Você vai trabalhar um monte, você vai se dedicar, você conhece isso, você conhece aquilo, você vai estar disposto a fazer hora extra, você pode tudo. Nos primeiros dias a gente já percebe que não é bem assim. Então, seja verdadeiro. Se você não tem condições de fazer uma hora a mais quando a empresa te pede, na hora da entrevista já fale, olha, eu não consigo isto. Se você não tem algum conhecimento, que a princípio seria um pré-requisito do cargo, não tem problema nenhum em você falar, eu não conheço, mas eu vou buscar, né? Eu vou buscar. Então, isso eu acredito, Sandra, que é o principal, falar a verdade. Uma outra questão, né? Respeite aquele momento. O momento de entrevista, o momento que você é chamado, seja uma entrevista online, remota, que eu tenho feito muito, né? Seja uma entrevista presencial que está voltando nas empresas, entenda que esse é um momento especial. E um momento especial, ele requer alguns cuidados, né? Ele requer que você esteja bem, que você chegue no horário, que você se comporte de uma forma adequada. Eu não estou falando dos extremos e não estou falando aqui de cargos gerenciais, de qualquer situação, né? De você conseguir se colocar, de você mostrar o teu melhor. Como eu falei, a roupa faz toda a diferença, né? Mas eu não tenho, Nadine, um blazer, eu não tenho uma camisa, não tem problema, tu pode ir com uma blusinha qualquer, desde que ela não esteja rasgada, manchada, toda, porque é um momento especial, é um momento único. Naquele momento tudo isso vai ser avaliado. Mas o principal ainda é você ser verdadeiro, né? É você realmente estar falando aquilo que você vai conseguir cumprir. Não adianta você falar que você tem todos os conhecimentos do mundo, porque em algum momento isso vai aparecer. Se você não tem. E se você não tem, tá tudo bem. Hoje tem várias formas de você buscar, mas fale para a empresa, eu não conheço, mas eu me comprometo a buscar. Eu nunca trabalhei nessa área, mas eu me comprometo a aprender. Certo. E nessa busca de qualificação, que eu acho que a gente tem que viver se qualificando, a vida requer isso de nós todos os dias, buscar conhecimento, buscar informação. Para aquela pessoa assim, ó, que tem essa dificuldade, qual é a tua dica? Se organizar, e esse mundo, essa nova realidade que nós estamos vivendo no mercado de trabalho, ele exige qualificação. Quem não tem qualificação vai ficar para trás, né? E é muito importante. Qualificação nos dias de hoje, gente, não é ter uma boa graduação. Não é ter uma boa pós-graduação, não é ter um bom mestrado. Tudo isso ajuda, mas é o que tu faz além disso. Os cursos que você busca além disso, as palestras que você busca além disso. E mais, muitas empresas estão oferecendo muitos cursos, muitos. Porém, nem todo mundo se inscreve. É uma minoria que se inscreve. E são na empresa, são de forma gratuita. Você está sendo dispensado do teu horário de trabalho para ser investido e mesmo assim você não se inscreve. Então, às vezes, a pessoa não percebeu a necessidade, a gente costuma dizer, não caiu a ficha, né? Mas a qualificação, ela faz toda a diferença, toda, em qualquer área, né? Em qualquer atividade. A gente falou antes, né? Você citou uma empregada doméstica. Parece simples limpar a casa, mas não é tão simples. Quantos produtos novos que nós temos hoje para higienizar melhor o banheiro, né, para não manchar uma roupa, ou para tirar a mancha de roupa. E o que eu sei disso? Será que eu ainda tenho na mente que com que boa eu limpo tudo? Né? Então, até para essas atividades, olha quantas coisas que nós temos diferente, né? O quanto o mercado traz informações. Então, para todas as atividades, eu tenho que me profissionalizar. Eu preciso me qualificar. E essa questão de ser mesmo presente na empresa, vestir a camisa da empresa, entender os colegas, ela também é um somatório importante quando você está inserido no mercado, né? Sim. Mesmo sendo online, às vezes você se estressa porque essa informação não chega quando você quer. Lidar com tudo isso, que gera uma ansiedade, uma angústia. É ou lidar com pessoas, né?
Então, isso hoje é muito valorizado e, na minha percepção, é o que mais conta. Você saber trabalhar com pessoas, você saber trabalhar em equipe, você ser uma pessoa que as pessoas querem ter perto. É tão bom, né? Quando a gente chega numa empresa e que você, por exemplo, ficou ausente por um período e quando você volta, você escuta, nossa, que bom que você voltou, nós sentimos a tua falta, porque o contrário dói muito. Né? A gente vive ainda em algumas empresas, eu costumo trazer esse exemplo, a pessoa saiu 15 dias de atestado ou de férias e quando a pessoa volta, às vezes até feliz para contar alguma coisa, quando é uma viagem, férias, e as pessoas dizem, você saiu? Você não estava? Ai, Jesus. Nossa, como difícil isso. É difícil, né? Mas naquele momento é um feedback que a pessoa está tendo muito importante. Opa, as pessoas não estão percebendo, não estão sentindo a minha falta. O não sentir a falta, ele traz muito do teu comportamento. Você como recrutadora e trabalhando com várias empresas, eu vejo que às vezes você divulga algumas vagas de emprego. Também é uma agência de emprego a Ser Psicologia ou ela só presta essa assessoria para que a empresa contrate bem? Não, nós não somos uma agência de emprego, né? Então, hoje, as oportunidades que eu acabo divulgando são oportunidades das empresas que eu atendo com consultoria. Correto. Então, essas empresas são empresas que eu atendo semanalmente, que eu dou treinamentos, eu implanto a parte de RH estratégico, né? Faço o trabalho hoje, a minha maior especialidade são atividades de desenvolvimento gerenciais, né? E para essas empresas, então, que eu estou implantando atividades de desenvolvimento, eu faço a captação de pessoas. Correto. Né? É um pouco diferente, eu não recebo pessoas no consultório para fazer ficha, né? Certo. Então, as pessoas também podem encaminhar o seu currículo, né? E quando eu tenho um banco de talentos, então quando eu tenho oportunidades, eu busco essas pessoas que não têm investimento nenhum, nada, enfim, para enviarem o currículo e para participarem de alguns processos seletivos. Ótimo. Mas hoje eu só trabalho com vagas das empresas que eu atendo. Correto. Nadine, obrigada por ter vindo aqui falar um pouquinho sobre esse mercado que todo dia a gente tem uma surpresa, né? Uma novidade. Porém, algumas coisas elas permanecem como sempre foram, que é o respeito, a cordialidade, o comprometimento. Eu acho que por mais que a gente esteja vivendo um novo momento, tarefas online, a gente ainda precisa ser comprometido com a empresa que a gente recebe o salário, que a gente trabalha. Porque a gente está aqui, porque a gente precisa realmente, a gente tem gostado do que está fazendo. Acho que é fundamental tudo isso, né? Com certeza, com certeza. Eu costumo dizer que hoje a nossa melhor roupa, a nossa melhor vestimenta é o uniforme que nós vestimos da empresa. É verdade. Ter um trabalho hoje faz toda a diferença. Então, vamos valorizar o que nós temos. O vestir a camiseta vai muito além até do comprometimento. É de você defender a empresa, é de você estar ali, estar de corpo e alma. Isso faz toda a diferença. E muito obrigada pelo convite. Parabéns mais uma vez para vocês, porque realmente é um tema de muita relevância. E que bom que a gente vai poder passar um pouquinho isso para as pessoas, pelo menos pensarem em como elas estão conduzindo as suas carreiras. Esse é o objetivo, fazer com que as pessoas reflitam sobre as atitudes que têm, sobre a forma de ser grato também, porque a gente precisa ser muito grato. Estar vivo hoje já é um grande milagre. Já é uma gratidão. Obrigada. Muito obrigada.